um assunto que te interessa, mano? Você falou que gosta bastante de estudar. O que eu, tipo assim, você fala, mano, Cara, eu gosto de pesquisar sobre. eu gosto de dar muito espiritualidade, né? Interessante. Que massa. Política. Cara, Política? coragem, na verdade. Pois no dia é. de hoje é coragem estudar Pois política. O bom é, digamos assim, todo mundo devia pegar um pouquinho do teu dia e estudar um pouco política. Porque Sim. política não é só aquele conceito que todo mundo vê que política é tudo vagabundo. É que política não é direita e esquerda, né? Política é muito além. É né? muito além. Então, se hoje a gente paga mais caro ou menos caro no imposto, se você tem direito ou menos direito, você gostando ou não, depende da política. Isso política, né, inflige mano? em todos os departamentos da sua vida. Em Cara, todas as profissões. Eu percebo que tem muita gente que, tipo assim, eles consomem só um tipo de coisa que te interessa, saca? É. Aí um exemplo. Porque é exemplo fácil a gente conversar algo que nós dois concordamos. Sim. Com certeza. Agora, você conversar algo que nós dois não concordamos e tentar aprender um com o outro naquilo, causa um pouco mais de complexidade, mas o resultado dessa equação é muito mais positivo. Mas pra você concordar com a parada, você não tem que discordar de outra. Então você tem que entender também sobre o que você tá Exatamente. discordando, Você tem que entender os contras, estar preparado para aquele contra e, quando necessário, conforme os argumentos se revelam, você poder também ter a sua parte de humildade e reconhecer que 90% estava certo ou 50% estava certo e sem buscar aprender. Porém, é difícil, sabe que mexer com gente é complicado. Então, assim, quando você pega pessoas coerentes, você consegue ter um diálogo bom, Sim. um diálogo produtivo, né? Não é o porque é. Eu vou até, digamos, se eu não concordo com você em uma coisa, não é porque isso é mútuo, não é Sim. porque isso é decretado. Sim. Se eu não concordo com você em alguma coisa e você argumentamente me provar ao contrário, Sim. eu sou, assim, eu falo Alex sem problema nenhum, eu sou totalmente, falar assim, cara, verdade, pô, que Vou dar minha legal. opinião a partir daqui. É, Me convenceu. a diferença é que, infelizmente, de cada 10 pessoas, 8 ou 7, quando você vem com um contra-argumento, elas não têm muito para apresentar. É. E aí acaba te taxando como chato Isso. ou como dono da razão, mas não é dono da razão. Eu tenho direito de argumentar. Quando eu te coloco uma proposta, eu espero que você argumente, não que você concorde, porque eu vou achar você legal por concordar. Com certeza. Só tem que argumentar e a gente chegar num denominador comum. Democracia, né, man? É. Porque o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, se a sua opinião não é a mesma que a minha, ela tá errada. É. Tá ligado? E não é bem assim. Não é bem Às assim. vezes, realmente, a minha opinião é diferente, a sua é diferente, mas os dois podem estar certos naquilo. Pois é, eu até digo assim, eu sempre, e eu falo isso assim, eu num prólogo, eu sempre, eu tenho respeito a qualquer opinião. Porém, quando eu comecei na parte da espiritualidade, eu sempre sou de pais italianos, né? E o catolicismo é muito forte, minha família toda. Então, assim, eu sempre gostei de estudar espiritualidade. Então, eu comecei no catolicismo e estudei muito. Teve coisas do catolicismo que eu não concordei, fiquei só na parte do cristianismo. E nesse estudar sempre, continuamente, um pouquinho todos os dias, é aquela velha história que eu falei aqui. Eu conversar com você, se todos nós aqui somos cristãos, a gente for conversar, a gente vai concordar. É muito simples. Sim. Então, eu comecei a buscar nos meus dias a dias, por exemplo, e eu falo mais uma vez, com todo respeito a qualquer religião, comecei a ver argumentos entre, por exemplo, um evangélico contra, numa discussão, debate legal, com um espiritista. Tipo assim, na minha concepção era fácil refutar um espiritista, um bandista, uma coisa. Até que chegou num dia que eu vi um evangélico pastor num debate com um judeu. Eu conhecia muito pouco sobre o judaísmo, Sim. né? Porque ele é pouco difundido aqui num país predominantemente cristão. Sim. E aí, quando eu comecei a ver, foi 10 minutos de debate e eu tava ali, tipo assim, no natural, no time do pastor natural. Quando o rabino começou a argumentar o contra e eu vi o pastor totalmente perdido, eu falei, cara, que é isso? Me deu um choque. Da hora. Me deu um choque nos argumentos. E eu vi assim, caramba. Então aí eu comecei a ir pro judaísmo. Pesquisar Hoje sobre. eu não posso dizer assim, realmente, que eu sou judeu porque eu teria que me converter em Israel, é todo um processo. Mas na parte do judaísmo, tem os chamados Bnei Noah, que são filhos noéticos, que seguem as 10 leis para os outros povos que seguem o judaísmo, que é, digamos assim, outros povos que seguem o judaísmo e não são convertidos, mas também que são muito respeitados pelos judeus. Pra mim porque assim, até onde eu sei, o judaísmo ela é uma religião
Só que, como que é a palavra? Que ela, tipo assim, ela não fica... Eu não fico tentando te convencer Não. a ser judeu. O judaísmo Geralmente não é pro-elitista. Ele não sai tentando galgar outros. convencer Até outras porque é pessoas. muito difícil você seguir o judaísmo. Certo? Então, assim, ele não tenta isso. Ele só fala o seguinte, ele respeita todo mundo. Só que quando alguém vem falar, cara, eu quero conversar sobre isso, ele fala a opinião dele, indiferente, mas mesmo com respeito, indiferente do que você sabe, mas ele coloca provas e argumentos. E aí vai dar outra opção, se ela concordar aquilo como opinião e fato, ou como uma crítica. Aí você não pode... você depende da opinião da outra pessoa. Sim, fazer com o quê? certeza. Né? Cara, qual que é o fundamento do judaísmo? Hã? Falando Mickey. Eu falei pra você falar no vídeo. Qual que é o fundamento do judaísmo, mano? Tipo Cara, assim, falar, velho... porque, sinceramente... É muito pouco difundido no Brasil. Eu sou leigaço. Eu imagino. troquei Você e ideia muitas com- pessoas. No podcast, nós já trocamos ideia com o pastor, trocamos ideia com o padre, e os dois surpreendeu a gente nos argumentos, assim, tipo... Porque, assim, você pode não concordar com alguma parada, só que quando o cara mostra o ponto de vista, faz total sentido a Pois forma é. que ele pensa. É que assim, e ainda falo mais uma vez, com todo respeito, porque, digamos, vivemos cada um crê no que quer. O judeu, Sim. ele respeita toda e qualquer religião. Ele não tenta ficar convencendo, mas quando se parte pelo pressuposto da verdade, do fato, e ele é muito do fato. Sim. Ele não é do achei, eu acho, talvez. sinto. Não, é ou não é? Me prova, ok. Se você tiver certo, ok. Se não tiver, não. Então, assim, o judaísmo, ele é a religião mais antiga do mundo. É o povo mais antigo do mundo. É o primeiro... É o primeiro. A primeira religião... É o primeiro povo do mundo. Monoteísta, né? Exatamente. O monoteísmo você acredita só em um criador. Que no judaísmo é falado de Hashem, né? De Deus. Tem o nome sagrado de Hashem que eles só falam em oração, né? Mas assim, para o pessoal entender, eles falam Hashem. Então, foi ali a Torá, que foi entregue a Moisés. E aí o que acontece? O judaísmo, ele sempre funcionou com fatos, certo? Então, quando a entrega da Torá foi feita no Monte Sinai, o Monte Sinai, se você ver até hoje, foi até hoje, você no Google Earth, tá o Monte Sinai queimado até hoje, conforme está nas Escrituras. Não foi uma coisa que alguém falou no ouvido do outro e aconteceu, não. Foi mais de 6 milhões de testemunhas esse testemunho que ele fato de Moisés pela Torá. Se você vê hoje, teve vários estudiosos, ateus, indiferente, que já estudou a Torá. A Torá não tem uma vírgula de contradição. É tudo o que ela escreveu, geologicamente, geograficamente, cientificamente, historicamente, é certo. Que quando eu, Alex, respeitando qualquer outra religião, fui comparar e ver os estudos feitos na Bíblia cristã, a Bíblia cristã tem mais de 50 mil contradição. E tem mais de 300 lições, uma diferente da outra. Então, assim, o judaísmo é a mesma coisa desde 5 mil anos atrás. Então, assim, não tem como refutar uma coisa que é fato, que é provada. Então, o judaísmo, ele acredita num Deus só em Deus, não tem um representante, até porque todo cristão entende que o Velho Testamento, abre aspas aí, é derivado da Torá. Sim. Certo? E ali que é o seguinte, o que houve foi uma transmutação errônea da tradução do hebraico para o que diz hoje cristão. A palavra Machia, que é Messias, nem a tradução no pé da letra eles conseguiram fazer. Que Messias não é um filho de Deus que vem. Nunca teve escrito isso. Na tradução exata do hebreu, é um governo de paz. E por que os judeus não aceitam o Cristo? Por quê? Porque para você aceitar Cristo conforme as profecias, ele tem várias profecias. Tem que ser da ordem davídica. Como é que você vai ser da ordem davídica se o cristão fala que Cristo veio direto de Deus? Sim. Tem que, tipo assim, quando vier o Messias, vai ter paz no mundo, não vai ter nenhuma guerra. Muito pelo contrário. Quando criou o cristianismo, teve guerras cruzadas, Inquisição, Guerra Mundial. Até hoje o mundo é um caos. Então, assim, o judeu não acredita no chamado Cristo, essa pessoa, porque ele não cumpre nenhuma profecia do Messias. Nem a tradução literária é certa. Sim. É um governo de paz, não é um filho que vem do céu, que engravida por não sei o quê. Não é isso. E para mim não foi fácil, porque eu fui a vida inteira cristão. Então eu tive que encarar os fatos, né? Para você transmutar de uma coisa para outra, ela tem que ser muito convincente, sendo que você viveu. É muito gritante. Porque ali a diferença, a maior diferença... Parou? Voltou? Deu?
Então tá bom. Então, voltando só pra... tipo assim, certo. não deve ter sido uma mudança fácil, Não porque foi. Foi muito gritante, né? Não foi, eu fiquei, tipo assim, uma semana em choque, pensando. Eu tenho 30 anos, eu descobri o judaísmo aos 3, 4. Não foi fácil. Ah, né? tá, entendi. Eu fiz uns toda a 3, parte do catolicismo, eu fiz primeira comunhão, eucaristia. Fui batizado, família inteira, não foi fácil. Cara, tá aí um Alex que eu não imaginava Pois conhecer. Pois Entendeu? Olha que interessante. E aí, ver isso. então, assim, quando eu vi aquilo, foi difícil. Só que quanto mais você vai aprofundando, o judeu não tem, tipo, achei, né? Assim, e eu falo mais uma vez, com todo respeito, cada um acredita no que quiser. Só que o judeu não tem, é a sua opinião, não né, tem intenção de ficar convertendo ninguém. Isso é muito particular, né? Então, assim, no judaísmo, tudo que está escrito é provado. É um pouco diferente da cristã, que fala que um fala no ouvido do outro um segredo, que não tem uma testemunha, que não tem um fato, que não tem um nada. E é sempre uma história de um conto, de um sonho, de um negócio que, se for colocar por essa premissa, e nós dois pode contar uma história aqui e escrever, não vai ter um testemunho, uma prova, e eu sonhei com algo, e daqui 2000 anos alguém vê alguma coisa, acredita naquilo e coloca uma Sim. religião. Entendi. Né? Até o próprio Shabat, que é o 7º dia de descanso, foi passado pelo domingo, né? Foi passado pelo domingo por causa do Conselho de Nicéia, de que foi criado o cristianismo. Então, assim, se hoje o evangelho fala, eu sou evangélico, mas eu não concordo com a católica. Não, o cristianismo foi criado no Império Romano. Sim. Não tem como você fugir disso, é fato. O que você não quiser acreditar é uma coisa, mas o fato é que surgiu no Império Romano. Sim, isso é fato. Então, assim, partiu do Shabat para domingo. E, assim, conforme as escrituras, histórias, já vão até partir da religião, foi passado para o domingo. E muitas religiões, antigamente, eles cultuavam o paganismo, deuses. E veio o domingo, que é o Sunday. Sun de sol, né? Day, tá? E eles cultuavam o Deus Sol. Então, passou o dia sagrado do Shabat, do sábado, para o domingo. Coincidentemente, quem quiser acreditar nisso, coincidentemente no Sunday, no dia do sol. E o aniversário de Cristo, que é o dia 25 de dezembro, Natal, é o aniversário do sol. Então, assim, quem quiser acreditar coincidência, respeito. Quem quiser acreditar no que quiser, mas assim, é um fato. Entendi. Aí a sua interpretação é livre.